E a gente vai falar mais também deste assunto. Vamos seguindo aqui no nosso giro de notícias, falando agora um pouco mais sobre o cenário político, né? No cenário político, os relatores ali da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, e o da Câmara, o Aguinaldo Ribeiro, o deputado Aguinaldo Ribeiro, eles se reuniram aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo deste encontro foi alinhar os pontos ali a serem tratados na reforma, que deve começar a ser analisada no Senado em agosto. O ministro Fernando Haddad explicou que deixou ali, né, os técnicos da Fazenda à disposição dos relatores para esclarecer todos os pontos. Vamos ouvir. Quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. O Ministério da Fazenda identificou pontos de atenção para os debates no Senado em relação à reforma tributária, o que pode acabar prolongando, inclusive, a tramitação da proposta. Entre os pontos destacados estão os regimes diferenciados para setores como o transporte, turismo e também o setor esportivo, assim como isenções para a cesta básica. Também a distribuição de recursos vai ser amplamente discutida, principalmente em relação aos critérios do Fundo de Desenvolvimento Regional e a estrutura do Conselho Federativo. As diferenças entre Câmara e Senado nos termos de representação dos estados, essas diferenças podem influenciar os acordos feitos na aprovação do texto. O Senado provavelmente vai abordar questões federativas e de partilha de recursos entre os estados durante a análise da reforma tributária. E ainda falando, né, sobre o assunto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela mostrou uma preocupação ali com as exceções na reforma tributária. Segundo ela, isso pode comprometer muitos dos benefícios diretos que a proposta traz para o Brasil. E de acordo com um estudo do IPEA e a versão original da PEC, ela geraria um crescimento real do PIB de 1% ao ano a partir de 2026. Só que, no entanto, né, estas exceções, este ganho aí pode ser reduzido, inclusive, para 0,5 ponto percentual ali no ano para os próximos 5 anos. A ministra destacou ainda que alguns setores, né, e principalmente ali os setores mais de serviços, serão aí mais proativos durante a tramitação no Senado. Felipe, falando um pouco mais, né, sobre este tema, a gente sempre vê a Simone Tebet desde o início falava que esta reforma tributária era a grande bala de prata, inclusive, que o governo tinha que ser aprovado neste governo, que era fundamental. Agora, tem aqui uma fala, inclusive, do Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Ele disse que não há bala de prata para a economia brasileira, que é preciso, sim, uma agenda de competitividade. Segundo ele, é importante desonerar investimentos e exportação. Ainda falou que na América Latina é onde conseguimos vender produtos com maior valor agregado. O vice-presidente, aí, ministro também da Indústria, que está falando num evento da Confederação Nacional do Comércio, né, na Secomércio, trazendo aí que não existe bala de prata. Simone Tebet, que sempre trouxe a reforma como bala de prata, agora bem preocupada em relação a essas exceções. Pois é, essas exceções acabam mudando completamente a figura, né, o contexto da reforma tributária, inclusive com a possibilidade de aumento de alíquota, né? Era estipulado uma alíquota máxima ali de 25%. A Simone Tebet já disse que com todas essas exceções, essa alíquota pode chegar a 26%, 27%, até mesmo 28%, e isso pode, de alguma maneira, comprometer todo o trabalho feito ali pela reforma tributária. Mesmo que ela diga que isso não vai comprometer a perspectiva de crescimento do PIB ao longo, né, de todos os anos, quando a reforma tributária estiver já implementada. Mas exceções, né, quanto mais exceções houver, mais desconfigurada vai ser a reforma tributária. Ela que já está bastante modificada desde o seu início lá da conversa no grupo de trabalho, quando o Bernard Api fez, né, as primeiras discussões, pegou o texto das duas propostas de emenda à Constituição, unificou, né, esses textos para tentar fazer uma proposta mais contundente da reforma tributária. Do que Bernard Api apresentou para o que está chegando no Senado Federal, tem muita diferença, Paula. E o que vai sair do Senado Federal vai ter mais diferença ainda, muito provavelmente,
porque o próprio relator Eduardo Braga já disse que vai fazer as mudanças. E até mesmo num cronograma que ele estipulou, né, naquela fala em que estava ele, o ministro Fernando Haddad e também o relator na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, o Eduardo Braga falou que ele pretende debater no Senado até outubro, mandar de volta para a Câmara debater rapidamente essas mudanças propostas pelo Senado, para que possa ser promulgado até o fim do ano, e aí no ano que vem o governo federal já dar andamento, né, nas suas contas, nos seus cálculos, com a reforma tributária já promulgada. Agora, o grande ponto que o Eduardo Braga tem falado, Paula, é que ele quer, junto com o ministro Haddad e com a ministra Simone Tebet, rodar os modelos. Quando a gente falava da reforma tributária, de onde viria, como seria feito, qual alíquota, né? Todas aquelas interrogações que a gente sempre colocou em relação ao texto, o senador Eduardo Braga está mostrando essa preocupação, querendo ver os modelos rodando. Tá, se for alíquota X, como que vai ser? Coloca para rodar um modelo e ver o resultado. Se for Y, como que vai ser? Se o Conselho Federativo for por esse lado, como vai ser? Enfim, o senador Eduardo Braga ele quer ver as estimativas antes de bater o martelo no seu texto. Exato, Felipe, até porque, né, a grande preocupação é agora o que vai ser modificado no Senado também, né? Já que ele sinalizou que estas modificações serão realizadas no Senado, mas ainda não há uma clareza de fato de quais serão exatamente aí todos os pontos, né? A gente sabe ali alguns dos pontos que ele já trouxe uma sinalização, ele já, né, sinalizou exatamente que no Senado é diferente da Câmara, até porque o peso ali é igualitário dos votos, né? A representatividade, na verdade, é igualitária dentro do Senado, 3 representantes por cada estado no Senado Federal. Por isso, então, ali o peso acaba sendo igual, diferente do que é na Câmara, que tem alguns estados ali na Câmara com uma representatividade por conta de representação de população, né? Então, aí, estados com maior população têm mais deputados dentro da Câmara, o que, na visão, então, do relator lá no Senado, agora, né, a situação vai ser diferente em relação, principalmente ali, a ouvir mais as demandas, principalmente dos estados de Norte e Nordeste, que na visão dele precisam sim ter ali uma diferenciação para manter uma atratividade na produção ali, né, de levar indústrias para estes locais. Lembrando que o modelo da reforma tributária, ele tributa, na verdade, a ponta final, o consumo, né, e não mais onde é produzido, mas de uma forma em geral, o relator já disse estar bem ali, olhando principalmente para manter essas indústrias nos estados de Norte e Nordeste. Um ponto também que ele já sinalizou bastante olhar com atenção, que é o estado dele principalmente, é debater ali em relação à Zona Franca de Manaus. Relator que trouxe essas sinalizações, mas a gente sabe que ali vai ter uma grande pressão também, né, por parte de outros senadores para trazer exatamente aí algum outro tipo de mudança. E esse é o ponto que deve ficar atento, até porque foram estas mudanças que trouxeram ali mais exceções, vamos dizer assim, lá na Câmara, né? A gente viu ali que na reta final, nas últimas 24 horas, 48 horas, foram colocados alguns setores ali mais em alíquotas reduzidas. Muitos senadores agora também querem colocar uma trava, né? Uma trava de alíquota. Não há ainda uma definição em relação qual vai ser a alíquota. Estudos mostravam que poderia ser em torno de 25%, mas diante destas exceções que já foram colocadas, os 25% pode ser que não serão suficientes ali para conseguir arcar, né, com não ter uma diminuição na arrecadação da União. Por isso já traz aí uma grande preocupação sobre essas exceções que foram colocadas, viu, Felipe?